Bem-vindos ao meu canto de estudos, onde fazemos, divulgamos e ensinamos ciências humanas. Hoje começaremos uma nova série sobre carreira acadêmica e vida intelectual. Hoje falaremos sobre o hábito de leitura. Como conseguimos desenvolver um bom hábito de leitura? Primeiro, você deve desenvolver o seu hábito de leitura na sua vida diária, lendo qualquer tipo de coisa, para você tomar gosto pela leitura. Então, se você não lê normalmente, você ler para o estudo vai ser um pouco mais complicado. Não que não seja complicado ler literatura científica de início, mas se você já tem o hábito de leitura, fica mais fácil. Segundo, você deve ler tudo. Tudo da sua área. Li muita coisa. Porque você precisa criar uma noção geral. Porque quando você for estudar, pesquisar e tal, se aprofundar, você vai pegar uma área de interesse e vai estudar mais sobre. Mas no início você tem que ler de tudo, principalmente na universidade. Porque na universidade a gente vê trocentas matérias sobre um monte de coisa. Ou se você está estudando sozinho no início, nos primeiros meses, né? E aí depois a gente passa para um TCC, né, que é o trabalho de conclusão de curso, ou para um mestrado e um doutorado, e a gente delimita qual vai ser o nosso objeto de pesquisa. Não ignore os pilares. Leia os clássicos da sua disciplina. Eu repito, leia os clássicos. Muito do que vem depois vai utilizar métodos e ideias dos clássicos. Então é importante que você leia. Leia os clássicos, não os ignore. Se você não está familiarizado com o tópico, é interessante que você leia na ordem cronológica. Se você não sabe muito bem sobre um autor ou uma ideia, lê na ordem que foi escrito. Não necessariamente é a melhor forma, mas é uma forma segura na maioria das vezes. Às vezes é interessante você ler de outras formas, porque muitas vezes o autor ele fala de mais um assunto ao mesmo tempo, né? Diversos livros sobre diversos assuntos, mas interessante que você leia, se você não conhece, não sabe por onde começar, por meio de ordem cronológica. Você deve também criar uma lista de jornais e revistas relevantes. Então o que acontece? Você precisa pegar as principais revistas e jornais da área para você dar uma olhada. E nesse sentido você vai começar a ter contato com as coisas que são estudadas hoje, entende? E é interessante que você veja quais são os livros, né, nesses artigos que são citados para você dar uma olhada. É interessante que você tenha uma revisão, né, de longo termo, para que você consiga relembrar das coisas. Ou seja, escreva. Tenha meios de você anotar as coisas para que você possa revisar depois, porque nem tudo você vai lembrar totalmente. Então, às vezes um termo, alguma coisa, termos importantes é interessante que você mantenha organizados, né? Porque se você esquecer o que é, você vai lá, confere e mantenha a sua própria biblioteca, ok? A biblioteca é para você ir adquirindo os livros que você acha interessante, lendo e guardando ele de referência. Então, resumidamente, você precisa ler muito, ler com quantidade no início. Tanto que a gente não fala tanto aqui de qualidade, né? Também é um ponto importante, mas no início a quantidade. Por que a qualidade não?
Porque existem coisas que não são tão valiosas, mas que são importantes. Né? Que não tem tanta qualidade, mas são importantes. Historicamente, ou no desenvolvimento, assim. Tem algumas ideias que são meio desconsideradas, mas que você estuda, por exemplo. Tipo, tem muita gente que você vai ler que vai escrever coisas que você realmente não vai concordar e vai pensar assim, como é que a pessoa escreveu? Tipo, John Locke, às vezes, e outros liberais da época defendendo a escravidão, e você vai pensar, caralho, porque eu tô olhando o cara defendendo a escravidão? Só que tem todo um contexto, tem todo uma, um porquê de ler essas coisas. Ou até mesmo coisa na contemporaneidade. Economia, por exemplo, tem a economia clássica, economia neoclássica, marxismo, keynesianismo, neoliberalismo, escola de Chicago e outras coisas. Tem algumas coisas que você vai achar muito ruins. Vai falar, cara, não é possível que alguém. Não é possível que alguém realmente acredite nisso ou leve a sério. Você vai achar uma bosta, mas você vai precisar ler, né? Porque faz parte. Porque você. E assim, muita da literatura, isso é importante falar, que muita da literatura trata de crítica. Crítica. Então o que acontece? Você precisa ter uma noção geral da sua área para saber o que eles estão criticando. Porque assim, não adianta você ser comunista e querer criticar o liberalismo sem nunca ter lido liberalismo. Não adianta você querer ser liberal sem nunca ter lido Marx, por exemplo, para criticar Marx. Ah, mas eu sou eu me baseio no que o youtuber que leu, o cara que criticou Marx entendeu de Marx. Não, você vai lá e lê. Interessante que você veja, por exemplo, no caso de Marx, tem muitos livros, muitas aulas, muitos cursos online sobre leitura do Capital. Vai lá e lê, mano. Lê e acompanha essas aulas, sabe? Então assim, você tem que ler muito também tudo da sua área, né? Você tem que ter um background grande da sua área, não só naquilo que você concorda, mas naquilo que você discorda. Então por hoje é só. Fiquem com Deus. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar.